tia-avó faleceu, ninguém da família quis saber dos pertences dela. Era uma mulher solitária, considerada esquisita, cheia de manias estranhas. Fui o único a comparecer ao enterro e, por isso, acabei herdando tudo. Uma casa velha nos arredores da cidade, móveis antigos, uma coleção de livros de ocultismo e um quadro. Era um retrato grande, em moldura dourada, de uma mulher que eu nunca tinha visto. Os olhos dela eram intensos, quase vivos, e por mais que fosse só tinta sobre tela, dava para sentir um peso naqueles olhos. Levei o quadro para casa sem pensar muito. Pendurei na sala. Mas nos dias seguintes, algo começou a me incomodar. Toda vez que eu passava pela sala, sentia um arrepio na nuca, como se alguém me observasse. Aquela sensação não passava. Comecei a evitar o cômodo. O olhar da mulher parecia me seguir de qualquer ângulo, como se ela soubesse que eu estava ali, como se esperasse alguma coisa de mim. Comecei a reparar em coisas estranhas. A luz da sala, que eu sempre deixava apagada, aparecia acesa no meio da madrugada. Às vezes eu acordava com passos no corredor, mas quando levantava para verificar, não havia ninguém. Certa noite, levantei e encontrei a sala iluminada. O quadro estava lá, como sempre, mas os olhos da mulher não estavam me olhando diretamente. Estavam voltados para a porta. Virei na hora. Nada. Voltei o olhar para a pintura e os olhos tinham voltado a mim. Foi ali que senti. Aquilo não era uma coincidência. Resolvi tirar fotos do quadro todos os dias, tentando captar alguma diferença, e percebi mudanças sutis. A expressão da mulher mudava. Um dia, ela parecia triste. No outro, levemente sorridente. No seguinte, a cabeça estava ligeiramente inclinada. A mudança era sutil, mas real. A pintura estava viva, como se a mulher estivesse acordando aos poucos. Um dia, encontrei um pequeno arranhão na moldura do quadro, no mesmo lugar em que minha unha estava quebrada e sangrando naquela manhã. Comecei a sentir fraqueza, como se algo estivesse sugando minha energia. Sonhos estranhos começaram a acontecer. Sonhos em que a mulher do quadro sussurrava meu nome, sempre no mesmo tom, calmo, mas ameaçador. Você me libertou, ela dizia. Comecei a pesquisar sobre a mulher do retrato. Vasculhei os papéis antigos da minha tia-avó e descobri que o quadro tinha pertencido a uma tal de Catarina, acusada de bruxaria em 1911. Diziam que ela foi queimada viva, mas jurou se vingar. Sua alma teria sido presa no retrato, amaldiçoando qualquer um que ousasse encará-la. No verso da tela, havia uma frase em latim que me arrepiou até a espinha. Quem me observa, me liberta. Agora fazia sentido. A cada olhar, a cada noite em que eu passava por ela, algo dentro da pintura ganhava força. Desesperado, cobri o quadro com um lençol e o tranquei em um armário. Mas todas as noites, o pano aparecia rasgado, como se algo tivesse saído dali. A pintura nunca ficava coberta por mais de algumas horas, e cada vez que a encontrava exposta de novo, a expressão da mulher estava diferente, mais viva, mais consciente. A coisa chegou ao ponto de eu não conseguir dormir. Sentia que havia alguém me observando do pé da cama. A presença era sufocante, até que em uma noite acordei paralisado. Olhei em direção à porta do quarto e vi uma silhueta escura. Não se mexia, apenas me encarava. Tentei gritar, mas não saía som. Quando finalmente consegui me mover e acender a luz, não havia ninguém. Mas o quadro? O quadro estava encostado na parede do quarto, mesmo depois de eu ter trancado ele no armário da sala.
e agora os olhos estavam chorando. Na manhã seguinte, decidi acabar com aquilo. Peguei o quadro, levei para o quintal e tentei queimá-lo, mas a tela não pegava fogo. Rasguei com uma faca e foi aí que ouvi um grito. Não um grito normal. Era um som que parecia vir de dentro da minha cabeça, como se algo estivesse se rompendo dentro de mim. No exato momento em que cortei o centro do quadro, a mulher piscou. Sim, piscou pela primeira vez. E naquele instante, perdi os sentidos. Acordei 2 dias depois em um hospital. Disseram que me encontraram desacordado, com o rosto coberto de tinta preta. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Quando voltei para casa, o quadro tinha sumido. Em seu lugar, na parede da sala, havia um espelho, mas não era um espelho comum. Toda vez que olho para ele, vejo algo atrás de mim. Uma sombra, um vulto. Às vezes, quando estou distraído, vejo o rosto dela e ela sempre pisca.